que a coisa não pare aí, né? Já que virou um caso emblemático, considerado inicialmente pela Justiça como condição análoga à escravidão. Então é preciso avançar, tomar uma decisão definitiva no mérito e não anular tudo, desaparecer o assunto por conta de uma questão meramente técnica, né, Ronaldo? É isso, Zaidan. Olha só, teve hoje, eu vou trazer aqui o Guilherme Oliveira nesse finzinho de Bandeirantes Acontece, porque teve hoje uma operação da Polícia Federal que objetivava combater o contrabando de cosméticos e produtos de saúde no centro da cidade de São Paulo. Fala, Guilherme. Tudo bem, Ronald? Boa tarde bem. para você, para o mestre Zaidan, para o Manuel, para quem nos acompanha por aqui. Essa é uma operação grande, né, que acontece em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, contra o comércio ilegal, clandestino de cosméticos e outros produtos farmacêuticos que precisam da autorização da Anvisa, como perfumes. Pois é, perfume precisa de autorização da Anvisa para ser comercializado por aqui. E esses produtos, eles saem do Uruguai, chegam aqui no Brasil e são comercializados clandestinamente em São Paulo, principalmente no centro da capital, nas regiões do Brás e também da Liberdade. Além disso, essa é uma operação que combate a venda ilegal de cigarros eletrônicos. E esses produtos, a gente lembra, não podem ser comercializados em hipótese alguma. Esse é um produto proibido no Brasil. No caso dos cigarros eletrônicos, eles saem do Paraguai e são comercializados aqui também no centro de São Paulo. No território paulista, essa operação cumpre mandados em 3 cidades: capital, Guarulhos, na região metropolitana, e Bragança Paulista, no interior do estado. São 30 mandados ao todo de busca e apreensão e outras 65 medidas cautelares impostas a investigados. Entre essas medidas, o uso de tornozeleira eletrônica. Só em São Paulo, segundo as autoridades, uma operação da Polícia Federal com a Receita Federal, foram apreendidas mercadorias avaliadas em R$1 milhão. Já em toda essa operação, em todos os 5 estados, a Justiça Federal conseguiu bloquear quase R$38 milhões em bens desses investigados, que podem responder criminalmente por associação e organização criminosa, contrabando, lavagem de dinheiro e também descaminho, pessoal. Muito bem, Luiz. Ô Zaidan, continua uma prática aqui, nesses locais que o Guilherme falou. Você fala assim, um produto desse não vai me fazer mal. Pode fazer mal, sim. Os caras vendem perfume numa bandejinha de isopor, com um plástico filme por cima assim, e a pessoa fala, mas na loja custa 300 e aqui tá por R$50, vou levar uma baita vantagem. E depois eu entendo que as pessoas queiram ter acesso a esse tipo de produto. O problema é o que vem depois, ainda, uma doença de pele, alguma coisa assim. E estou falando de uma coisa só, de um aspecto só, entre tantos outros. Contrabando de cigarro eletrônico. Se o cigarro eletrônico, o cigarro de uma forma geral, já tem as mazelas vinculadas a esse consumo, você imagina um que tem uma origem que a gente não sabe qual é, né, Zaidan? E medicamento também, né? Medicamento adulterado, né? Então é um problema sério. Você tem muita burocracia, é verdade, e inclusive para a compra de alguns medicamentos, e além do preço, a dificuldade de quebrar patente, de produzir genéricos, isso muitas vezes leva ao mercado paralelo, e aí no mercado paralelo você encontra tanto o produto original com preço menor, mas encontra também um produto modificado, né? Que não é aquele produto, na verdade, só tem o nome. E os efeitos não são inofensivos, né? Você pode ter problemas sérios de saúde por conta de um falso medicamento, né, Ronald? É isso. Ô Zaidan, hoje a gente noticiou, e eu peço ao pessoal do Resenha só 1 segundo de atraso aqui do Acontece, porque nós demos hoje, com ampla repercussão, a morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, mas lamentavelmente eu tenho que falar de uma outra morte que acabou de ser anunciada, e eu me lembro como se fosse hoje, quando falamos e fizemos parte do Acontece falando da carreira de Tarcísio Meira. Glória Menezes, acaba de sair a notícia oficial do falecimento
de Glória Menezes aos 91 anos. Glória Menezes, gigantesca atriz brasileira do teatro, do cinema e da televisão, faleceu aos 91 anos. A informação acaba de ser confirmada pela assessoria de imprensa da atriz. Uma perda inestimável para a dramaturgia brasileira, né, Zaidan? Sim, sim. Aliás, são duas referências de uma era, né? A Laura e a Glória Menezes. São duas referências de uma era, símbolos de uma era de produções formidáveis, né? Então, sempre a solidariedade à família, Deus conforte todos, e são históricas, são duas atrizes históricas, sem dúvida. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara, até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Qual o maior responsável pelo tropeço do Guarani diante do Ipiranga na noite de ontem? Hélio Cizenando, sistema defensivo, meio-campo ou sistema ofensivo? Opine 97102-1493. 97102-1493. E você acha que a Ponte vai conseguir se livrar do transfer ban? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani abre 2-0, sofre apagão e cede empate ao Ipiranga no Brinco de Ouro. Apesar do resultado, Bugre termina a rodada na 4ª colocação. Partida contra a equipe gaúcha marcou os retornos de Jonathan Costa e William Farias. Em mais um confronto direto, o Bugre volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo na Paraíba. Desfalque contra o Ipiranga, Emerson Barbosa volta a ficar à disposição de Hélio Cizenando. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio pede tranquilidade após empate e admite necessidade de trabalhar mais para corrigir erros. Pautas da Ponte. Ponte Preta finalizou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Vila Nova.
Macaca entra em campo amanhã às 8h30 da noite no Oba. Márcio Zanardi deve promover ao menos 2 alterações para a partida em Goiânia. Técnico contará com os retornos de Júlio e Lucas Cunha. Oposição protocola pedido para afastar Torrano e Eberlin antes da votação da SAF. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretor jurídico detalha ações na justiça, SAF e situação do Transferban. E tem as pautas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira a renovação do contrato de Memphis Depay. Atacante de 32 anos, fez força nos bastidores pela sua permanência, aceitou as condições financeiras impostas pela diretoria e assinou novo vínculo de 2 anos até julho de 2028. Pauta 2. Brasileirão registra aumento no tempo de bola rolando após novas regras. Média dos jogos disputados chegou a 55 minutos e 29 segundos, acima dos índices registrados em ligas europeias. Pauta 3. O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Rodri, de 30 anos. Segundo o jornal espanhol Marca, o Barcelona pagará 75 milhões de euros, 453,2 milhões de reais, para contratar o craque. Foi necessário aumentar 25 milhões de euros em relação à primeira oferta feita aos ingleses. O clube o tratou como o maestro do espaço-tempo. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Oi, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. O destaque inicial pelo lado do Guarani é que ontem, durante a coletiva do técnico Hélio Cizenando, após o empate por 2-2 contra a equipe do Ipiranga, essa coletiva, essas falas do técnico bugrino ficou marcado pelos protestos dos torcedores do Guarani do lado de fora da sala de imprensa do Brinco. Enquanto o treinador ali falava, respondia inclusive uma pergunta do Breno Beretta, era possível ouvir pela transmissão muitos rojões, muitas bombas aí dos torcedores bugrinos em forma de protesto pela campanha do Guarani. Pelo lado da Ponte Preta, o elenco da Macaca já está em Goiânia. Amanhã a Ponte Preta visita a equipe do Vila Nova no Oba, partida marcada para as 8h30 da noite. E o técnico é Márcio Zanardi, terá o retorno aí do Júlio e também do Lucas Cunha. Ambos devem voltar ao time titular, Batistão. São 17h09. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Oferecimento Igatacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E H+ Beni Center, o Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes.
Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós. Manda like, isso é importante, porque com esse procedimento você nos ajuda a fortalecer o canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você também nos ajuda com essa contribuição. E você também pode me ajudar assinando lá o meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado, viu? Para você que está lá no meu portal e também aqui no canal da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h14 em Campinas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você e um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Fala, galera, né, pra gente cumprir bem a pauta direitinho. Primeiro, fala, galera do Guarani. Qual o maior responsável pelo tropeço do Guarani diante do Ipiranga na noite de ontem? Hélio Cizenando, o sistema ofensivo ou o sistema defensivo? Bom, eu sempre disse, todos nós aqui, até por uma questão de princípios, né, e de senso de justiça, que no futebol, quando ganham todos, quando empatam todos, e quando perdem todos. É difícil ficar elegendo, né,
o vilão da vez aqui. Ah, foi o treinador? O treinador escalou o que ele tinha de melhor. Fez estrear um jogador que marcou gol na estreia, o Dudu. Então, o primeiro gol marcado aí pela equipe do Ipiranga. Um atrapalha o outro, deixa que eu vou, deixa que eu fui, deixa pra mim, deixa que eu chuto. E o cara entrou por trás de todo mundo e fez o gol. Falha coletiva. Então vamos dividir aí entre todos proporcionalmente. Todos têm exatamente a mesma responsabilidade. E eu não vou aqui ser injusto de apontar o dedo de forma oportunista. Quem quiser fazer isso, que faça. O alerta a gente dava ontem aqui nesse mesmo horário. Qual foi o alerta? O jogo tem 90 minutos. Então concentração durante o tempo todo. Não é só no primeiro tempo, não é só depois que fez 2-0 já ganhou, aí tira o pé, aí perde a concentração, aí acha que está tudo resolvido, que o futebol é traiçoeiro e a bola pune. Então um pouquinho para cada um, sem ficar em cima do muro, eu acho que é a forma mais correta da gente tentar responder aqui. É uma pergunta do programa. Quem foi o maior responsável? Então vamos ser objetivo aqui. Todos. E o resultado foi um horror e frustrante demais para a torcida do Guarani. Mas em guerra avisada, morre quem quer. Você acha que a Ponte vai conseguir se livrar do transferban? Ah, isso é um desafio para Freud. Aqui já eu falo a galera da Ponte. Eu acho que se não tiver um aporte financeiro via SAF, respondo aqui para não me incumpridar, que esse assunto me desgasta muito. Não. Sem o aporte financeiro emergencial de adiantamento por parte de um pretenso interessado em adquirir a Ponte via Sociedade Anônima do Futebol, entre parênteses, SAF, se não entrar algum por este canal, não acredito que a Ponte vai se livrar do transferban a curto prazo. E leia a curto prazo para liberar os jogadores que estão treinando para jogar ainda dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, a Inter de Limeira anunciou o retorno do atacante Felipe Saraiva, aquele mesmo revelado pela Ponte Preta. Vai reforçar a Inter de Limeira na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalmente acertou a renovação com o Memphis Depay. Contrato até 31 de julho de 2028. Acabou a novela. O Vasco anunciou a saída do volante JP. Ele vai para o Casa Pia de Portugal, jogador de 21 anos de idade. E o Vitória da Bahia está negociando com o Independiente da Argentina a compra em definitivo do atacante Diego Tarzia. O clube pagou inicialmente $200 mil por 10% dos direitos econômicos do contrato do jogador, né? E nesse contrato consta o valor fixado de $2,5 milhões por 70% dos direitos econômicos do atacante, Batista. São 17h19, hoje até às 19h30. Muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do nosso WhatsApp. Mande para cá, 971021493. E aí, pegou? 971021493. Anota aí, quando tiver vontade em mandar mensagem, pronto, já está aí cadastrado, né? Mande Aldo. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio.
ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Super terça de ofertas no Iga Atacado. São preços ainda mais baixos para você economizar muito. Aproveite, lojas repletas de ofertas imperdíveis em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti e mercearia. Produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. E atenção para as ofertas de hoje. Arroz Camil, 5 quilos, R$19,90. Refresco Chefa Sabores, 150 ml, 89 centavos cada. Refrigerante Guaraná Antártica 2 litros, 7,69 cada. Pão diário Churrascou com queijo, 380 gramas, 7,98. Ofertas da Super Terça do Iga Atacado, válida somente hoje, 18 de agosto. Pague as suas compras com cartão de crédito, de débito ou vale alimentação e também pode pagar nos sistemas digitais. Saiba mais, acesse iga.com.br. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batista, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde, CH, Tigrão, Grega, EP, BB, Carlinhos Japonês está falando. Ô, Batista, eu creio que a razão principal dessa caída drástica desse Guarani, que na verdade, que com uma folha salarial de quase 2 milhões, um time realmente que deveria realmente estar lá no topo, já classificado, muito tempo, né? Primeiramente é o peso da camisa. Esses pessoal sentiram demais o peso da camisa. Segundo fator é o seguinte, o nosso técnico, Hélio Zenando, juntamente, teimoso do jeito que é, nesse declínio dessas 7 rodadas, qual foi o problema? Ele insistiu demais com o Maranhão, Luca, esse outro centroavante que veio aí, que nem é centroavante, insistiu demais com esses 3 e andaram perdendo muitos gols. O centroavante não pode perder tanto gol assim, entendeu? Se tivesse dado a mesma oportunidade, então, para o Kevin, para o outro Rafael, Marcos lá, acredito que esses 2 talvez seriam melhores que esses 3. E esses 3, se você pegar juntar a folha salarial desses 2, é propriamente a metade do salarial do Anápolis, entendeu? Então, são centroavantes que não é centroavante, que não faz gol. Então, não adianta insistir com eles, entendeu, Batista? O negócio é dar oportunidade, então, para a base, para esses garotos da base que vão dar o sangue. Se errarem, eles vão dar com muito amor, entendeu? Mas esse Zenando é muito teimoso e ele vai acabar não classificando o Guarani por causa dessa teimosia. E nós, mais uma vez, agora vamos ficar na Série C, entendeu, ô Batista? Dessa forma, eu entendo que aconteceu esse declínio do Guarani. Tá bom, Batista? Uma boa tarde para vocês. Abraço, boa tarde, mais um. Boa tarde, turma da banda. Aqui é Humberto, Vila Georgina. Então, o maior culpado de tudo isso que está acontecendo com o Guarani são os jogadores. Só não vê quem não quer, que eles querem derrubar o técnico. Simples assim. É só mandar o Cizenando embora que o próximo jogo o Guarani ganha. Só não vê quem não quer, né? Jogadorzinho, tudo jogadorzinho. Não ganharam nada na vida, estão aí se achando os maiores. Tá na cara que eles querem derrubar o Cizenando. Boa tarde, tudo de bom pra vocês aí. Abração. Abração, obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, Pedro. Batista, a culpa disso que está acontecendo aí no time do Guarani é exclusivamente do técnico, sabe? Exclusivamente do técnico. Sabe, um técnico que não sabe escalar o time, que não sabe mexer no time, que não tem visão, né? Ele enxerga o treino, como eu já disse antes, mas não enxerga o jogo. Ele vê
Luca se destacando no treino, ele vê, sabe, se esforçando no treino, mas não vê o que ele entrega no jogo e continua mantendo, né? Agora trouxe mais um atacante ridículo aí, um centroavante ridículo. Ridículo ontem, entrou no jogo, meu Deus do céu, cara, como que isso daí pode ser jogador de futebol? Entendeu? E esse técnico enxergar futebol nesse cara, entendeu? E não dá oportunidade, tirando ainda mais a oportunidade dos moleques, do Kevin e do Rafael, que nem ontem foram pro banco. Sinceramente, sabe, o culpado de tudo isso, eu não isento de jeito nenhum o Hélio. Além do que, um time com jogadores experientes, João Paulo e companhia lá, sabe, não conseguir catimbar no jogo, não conseguir, sabe, retardar o jogo, tal, esse tipo de coisa, sabe? Sabe, parece um monte de moleque ingênuo jogando futebol no Guarani. Toda vez, não importa quem seja os jogadores, tal, parece que veste a camisa do Guarani e se tornam crianças ingênuas, sabe? Entrega o jogo. É muita M para a cabeça, técnico e jogadores. Um abraço, Edilson do Botafogo. Abraço, mais um. Fala, Batista, boa tarde. Como vocês sempre estão dizendo aí, fazendo as mesmas coisas, vamos colher os mesmos resultados. É óbvio que a Ponte Preta ela não vai pagar o transfer ban. Isso aí ela vem carregando desde o início do segundo semestre do ano passado, né? Ela não pôde contratar ninguém quando chegou no quadrangular final, né? Então o que eu faria, tá? Tentaria dar minutagem para essa molecada aí, tentar garimpar aí uns 5, 6 moleques desse aí pro ano que vem. Não resta outra coisa para a nossa gloriosa Associação Atlética Ponte Preta. Estaremos na A2 e na Série C o ano que vem. Forte abraço, Batista. É o Sidney Gianni. Forte abraço, mais um. Batista, boa tarde, tudo bem? É o Edson Alexandre. Eu não sei mais quem é patético, se é o treinador do Guarani, dando as explicações deles, ou o Bruno Beretta falando do Diego Torres, né? Que o Diego Torres está treinando bem. Pelo amor de Deus, Bruno Beretta. Você quer ver o mal do Guarani, não é possível, né? Se botar Diego Torres para jogar bola, deve ser piada, né? Não sei o que você tem que você defende tanto o Diego Torres. Toda vez que ele entrou, toda vez que ele está pedindo passagem, é uma decepção. Você vem falar em Diego Torres. Eu vou falar para você, viu? Tem coisas que é melhor escutar do que ser surdo, né? Boa noite para vocês. E aí, Breno, quer responder aí ao corneteiro de plantão? Eu já respondo de início que não fui eu que paguei R$130 mil por mês para contratar o Diego Torres. R$130 mil por mês, não fui eu. E outra, ele entrou uma única vez nessa Série C que foi contra o Ituano e todo mundo foi mal. Aí, qual foi a incompetência? Maior ainda, eu trouxe no início da tarde hoje nas redes sociais e já vou adiantar aqui agora. O Guarani, o Hélio Cizenando, de vez em quando leva ele para o banco, como levou ontem. Meio campo completamente desorganizado e não coloca ele para jogar. Agora, se ele tá mal no treino, por que levou ele para o banco? Pelo que eu soube, ele estava bem no treino. E aí, o que aconteceu hoje? Diego Torres recebeu férias. O Guarani não negociou o Diego Torres, não conseguiu emprestá-lo, deu férias para ele e vai ter que continuar pagando R$130 mil por mês. Aí a culpa é minha. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Qual o maior responsável pelo tropeço do Guarani diante do Ipiranga? Hélio Cizenando, sistema defensivo, meio campo ou sistema ofensivo? É o conjunto da obra, né? Não tem um só culpado. O Hélio tem culpa, a defesa tem culpa, o meio campo tem culpa e o ataque tem culpa. Tem que dividir o fardo. Não é só nas costas do treinador, mas os jogadores têm que ser cobrados. Esse é o jogo que eu assisti ontem.
Você acha que a Ponte vai conseguir se livrar do transfer ban? Eu não acredito mais. Espero que sim, né? Torço para que sim, mas eu não acredito mais. A estratégia à distância, sem ter nenhuma informação, é a seguinte: será igual, ou a falta de estratégia, né? Será igual ao Campeonato Paulista, infelizmente. Mas vamos aguardar. A esperança, Batista, sempre é a última que morre. São 17h30. Aqui o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje vai dar presente para você, hein? Olha que maravilha. Atenção, hoje no programa nós vamos sortear 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. E serão 2 ganhadores. 2 ganhadores. Cada ganhador leva 4 ingressos. Para participar é muito fácil. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentários, no chat tem um link, clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário. É fácil, todo mundo consegue preencher e pronto. Você já estará concorrendo. O sorteio será realizado durante este programa. É indispensável que o participante esteja acompanhando a transmissão no momento do sorteio para verificar se foi contemplado. Ninguém vai avisá-lo, então você tem que acompanhar o programa. E aí, quando fizermos o sorteio, é a única maneira de você saber se ganhou ou não. E a retirada será pelo próprio ganhador no dia 21 de agosto, sexta-feira. Então, até sexta-feira, no horário das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Repito o horário de retirada, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. São 4 ingressos para cada ganhador. Serão 2 sorteios, 2 ganhadores, e cada ganhador vai levar 4 ingressos. Participe e boa sorte para você. São 17h33 em Campinas. Ponte ou Guarani hoje? Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, já adiantei um assunto que eu trouxe em primeira mão hoje, logo no início da tarde, nas redes sociais, que eu recebi e fui checar, que o Diego Torres recebeu férias. É isso mesmo, tem muito torcedor que até me escreveu, falou, eu não acredito nesse tipo de situação, né? Ele recebeu férias. Veja só, ele tem contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Hélio Cizenando estava levando ele em alguns jogos para o banco de reservas, mas não vinha colocando ele. Ontem, por exemplo, o time estava muito mal no meio-campo, ele ficou no banco de reservas, mas não vem sendo utilizado. Assim como o Natan, que foi um dos principais jogadores do Guarani no Campeonato Paulista, né? E o Diego Torres, no ano passado, ele foi importante. Esse ano ele não teve espaço, principalmente com o Hélio Cizenando. Ele tem o salário de R$130 mil. É o segundo maior salário do elenco. O Guarani não conseguiu negociá-lo. Poderia tê-lo à disposição nessa reta final da Série C, independente da situação que tem. Veja só, quando o João Paulo, por exemplo, se machucou, ele sequer ficou no banco de reservas. O Hélio Cizenando não vinha relacionando o jogador. Mas sim, em alguns jogos relacionou, como ontem, é porque provavelmente treinou bem durante a semana. Agora, ele recebeu férias, o Guarani vai ter que continuar pagando os R$130 mil por mês do Diego Torres até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Quer comentar um pouquinho sobre essa situação antes de eu falar sobre outras situações, Batista? Vou passar para o CH, né? É uma situação realmente inusitada. Dar férias para o jogador no meio do campeonato. Já tinha visto isso em CH? Não me lembro. E olha que eu estou fazendo
né? Estou nessa estrada aqui com o futebol há muito tempo. Não me lembro, sinceramente. Agora, eu vou dar uma opinião sobre o jogador. Eu não assisto treino. Nas vezes que eu vi o Diego Torres jogar, ele não entregou em nenhuma partida aquilo que dele se espera. Agora, se não tem espaço, segundo o conceito do treinador, negocia. Agora, dá férias, essa eu sinceramente não consigo entender, não é? Então, tem algumas situações no Guarani que são um grande mistério, né? Esse é um mistério. Mistério das 7 chaves. Outro mistério, né? Por que esses meninos não recebem oportunidade? O que acontece? O Breno já apertou todo mundo, apertou o presidente, apertou o Frontini, apertou o técnico, apertou o Henrique, apertou todo mundo. Todo mundo. E todo mundo tem uma saída para isso. Sabe o que isso me parece? E eu estou especulando porque nada se resolve e nada acontece. É que os jogadores que têm talento, os dois, Rafael e Kevin, não é? Não sei se o Guarani tentou negociar, estender contrato, e isso não deve ter acontecido. Porque se tivesse extensão de contrato, o Breno tinha informado aqui. Então, qual é a dedução que eu acabo tirando dessa história? No caso dos dois atacantes do Guarani, é que o Guarani está encostando jogadores. E deve estar fazendo a mesma coisa que o Diego Torres. Agora, férias, eu, sincero, no curso do campeonato, olha, o CA está batendo todos os recordes de situações inusitadas. Eu ia usar outro adjetivo, mas eu prefiro inusitadas. Eu, Batista, sinceramente, não me lembro de algo parecido no futebol que acompanho. A janela vai se fechar no dia 10 de setembro. O fato de ter dado férias não inviabiliza uma negociação. Pode conseguir aí uma negociação e aí definitivamente se livrar do jogador, né? Talvez o que o Guarani esteja querendo fazer é justamente isso. Não vai poder contar com o jogador. Pela lei, o jogador não pode ser afastado. Ele tem que continuar treinando com o grupo. E o Guarani, por enquanto, não conseguiu fazer nenhuma negociação com o Diego Torres e tem que ficar colocando de vez em quando no banco, colocando para treinar junto com o grupo, porque é isso que a lei exige que seja feito. O jogador não pode ser afastado. Antigamente tinha muito isso, né? Tem que treinar separado, fica lá, vai em um outro horário que não é aquele horário do treinamento. Aí, depois que entrou a Lei Pelé, isso não é possível mais. Então, como o Guarani não pretende, ou seja, o treinador não pretende contar com o jogador, deu férias, porque aí não precisa ficar colocando ele para treinar e levá-lo para o banco. E aí o treinador tendo que dar satisfação porque que o cara está no banco e ele não utiliza. Então dá férias pela lei, tá ok, nenhum problema. Não fala, a lei não fala que férias somente quando terminar o campeonato. Não, pode dar férias a qualquer momento desde que o período esteja vencido. E aí, nesse período, até o dia 10 de setembro, o Guarani vai tentar arrumar um clube para fazer a transferência dele. Deve ser isso, né, Bebê? O que é muito estranho, Batista, por exemplo, poderia não relacioná-lo, porque não é obrigado a relacionar, ele pode ficar no elenco treinando. Mas ontem, por exemplo, por que ele levou ontem para o banco? Não faz o menor sentido. Alguns jogos ele levou para o banco. Ontem, especificamente, ele levou, nem entrou no jogo. Ou seja, se ele tivesse entrado ontem, tivesse ido mal, mas nem entrou e hoje deu férias. Realmente são coisas que só acontecem no Guarani. Poderia ter negociado. Vou citar o exemplo do Dentinho. O Dentinho tem um salário alto, cerca de R$90 mil por mês. O Guarani conseguiu Caxias para emprestar o jogador e o Guarani paga parte do salário do jogador. O Caxias paga a maior parte, mas o Guarani ainda paga uma parte. Poderia ter feito isso com o Diego,
mas eu acho que o pessoal do futebol não teve capacidade para isso, né? Para conseguir negociar o jogador, sendo que desde o início já o Hélio não vem contando com o futebol do Diego Torres. Eu acho que é rasgar R$130 mil por mês esse tipo de situação, porque para valorizar o cara e para negociar ele, só colocando um pouquinho, e pela qualidade dos outros jogadores que vem entrando, sendo colocados, se tivesse o meio-campo do Guarani voando, a gente poderia falar, olha, realmente não tem condição, deixa fora, mas hoje o meio-campo do Guarani não está voando. Veja só um exemplo, o Carlos Eduardo, que joga tanto como segundo volante, ajuda na armação das jogadas. O CH pode até responder. Ontem ele não acertou uma, ele já tinha ido muito mal no jogo contra o Anápolis, que ele entrou no segundo tempo. E ontem ele entrou como titular, ele não acertou uma, não acertou falta, não acertou escanteio, não acertou passe, não acertou absolutamente nada, Batista. Quer falar, ou CH, sobre o assunto aí levantado pelo Breno? Batista, foi bem observado pelo Breno. No primeiro tempo, o Carlos Eduardo estava mal posicionado. O treinador, na entrevista coletiva, acabou reconhecendo isso, que no intervalo ele fez algumas modificações de posicionamento e o futebol dele subiu um pouquinho. Mas depois que o Guarani tomou o empate, naquele momento de apagão, o Carlos Eduardo ele naufragou com o restante do time. O time perdeu a paciência, perdeu a calma e ele foi um dos que jogaram mal. Primeiro tempo não foi bem, segundo tempo um pedaço bem melhor colocado, mas depois sumiu, Batista. Seguindo, bebê. Bom, vamos ouvir a palavra do Hélio Cizenando. Eu separei um trecho para a gente falar um pouco mais a respeito do time, já começar a projetar para o jogo de sábado contra o Botafogo da Paraíba. Inicialmente, na primeira pergunta, ele responde sobre a falta de gols no time do Guarani e a pontaria ruim do time bugrino. Acho que para mudar a situação, acho que é trabalhar mais, né? Corrigir de novo, cobrar mais. Não tem outra situação que não seja cobrar mais e trabalhar mais. Se fez um tanto essa semana, fazer mais, corrigir mais. E a questão, nós estamos na briga ainda, como todo mundo, temos 27 pontos. É dar tranquilidade para eles, porque estamos chegando perto do gol, que é o mais difícil chegar perto do gol, né? E dar tranquilidade para que eles cheguem e façam os gols, né? Isso aí às vezes foge da minha alçada. Isso aí. A gente está fazendo um trabalho para chegar lá. E tenho certeza que contra o Botafogo, com tranquilidade, com trabalho, com humildade, com responsabilidade, nós vamos lá para buscar a pontuação. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre a organização do meio-campo, né? Hoje você tentou algumas peças diferentes, mas o meio-campo parecia que no início não estava tão organizado, né? E a memória que vem, não só da imprensa, da torcida, são os jogos contra o Paysandu, contra o Anápolis e hoje também, que o jogo estava na mão do Guarani. Dava para o Guarani ter goleado hoje, assim como os outros jogos também. O que você acha que vem acontecendo com o time? O que você está trabalhando internamente para tentar reverter isso? Eu tenho trabalhado em um nível de concentração deles, né? Quase temos 2 bolas a nosso favor, a gente acaba perdendo a bola e tomamos os gols, né? Em relação ao meio-campo, o Carlinhos estava um pouco fora do contexto ali, principalmente no primeiro tempo ali. No segundo tempo nós corrigimos ele, trouxemos ele mais para trás, acho que melhorou. O Isaac estava muito bem, né? Mas o Isaac é o jogo de bola no pé, às vezes para andar mais, ele não é a característica dele. Quando tem um jogo de bola no pé, ele sobressai bem. Eu não vi tanto assim essa diferença do meio campo, né? Eles tinham 3, a gente tinha 3, mas o Carlinhos tinha 4. Ele estava travando bastante o João Paulo, foi a dificuldade que nós encontramos ali. Mas mesmo assim, nós criamos bastante, com o jogo de pé em pé, tivemos chance de ampliar. E é passar tranquilidade, Bê. Não tem outra coisa a fazer não, trabalhar mais, trocar uma peça ou outra, corrigir e cobrar, né? É o que nós temos que fazer e temos feito, né? Luiz Otávio sai por cartão. Luiz Otávio, ele já está tomando. Ele já tinha.
no final do jogo ali. A característica dele é bem forte, né? De marcar, e não quis correr o risco, por isso que eu fiz a troca. E o Herbert também aguentou enquanto pôde, também com o Herbert teve uma pequena lesão lá contra o Anápolis na reta final, podemos contar com ele no lugar do Cachoeira também, mas nós sabíamos que tinha que trocar e ele ainda foi longe. Hélio, boa noite. Boa noite, Hélio. Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes. Críticas aqui, críticas também depois do apito final. Como você, Hélio, vem lidando com essas críticas, não só hoje, mas também nesses últimos 7 jogos do Guarani, que conquistou apenas uma vitória? Além disso, também como trabalhar a parte anímica do time, né? O fator mental que quando toma um gol ali, depois para de criar. Como que trabalhar essa parte mental do Guarani? Como lidar com essas críticas também? A parte mental? A parte mental também e as críticas. Em relação às críticas, né, elas são natural, né? A gente vem 7 jogos, a gente não vem pontuando da maneira que nós queremos pontuar, né? Poderíamos estar classificado hoje, não foi o que aconteceu, né? Isso, para quem trabalha com futebol, para quem trabalha no Guarani, qualquer outro clube, isso vai ser, times que têm torcida, times grandes, sempre vai ter essa cobrança. Nós temos que ter tranquilidade. Eles são adultos, são meninos ali que já passou por isso, já subiram equipes também. A maioria desses garotos que estão ali no clube já subiram equipes, é ter tranquilidade, trabalhar, cabeça no lugar, foco no trabalho. Não podemos ficar preocupados se a torcida vai criticar a gente, não, porque isso faz parte do que nós escolhemos. Fizemos grandes jogos aí também, né? Nesse período, perdemos gols, deixamos de ganhar também. Não dá para jogar tudo e falar que não fizemos nada, né? Eu acho que é continuar corrigindo, os jogadores são bons, eles também elevar, também dar moral para eles. Não adianta falar que está tudo errado, que eles não prestam, não é isso. Eu acho que nós temos uma grande equipe e vamos para esses 2 jogos bem concentrados, melhorar para reverter a situação. É o que nós temos que fazer. Em relação ao Brito, ele não treinou 100%, não estava 100% fisiologicamente, poderia aguentar mais 20 minutos, eu quis poupá-lo, né? Eu coloquei o Mococa, o Matheus, né? Que trabalhou a semana inteira, estava mais inteiro e característica diferente, por isso que não foi a escolha do Everton Brito. Tenho certeza que o próximo jogo o Brito vai estar bem, é questão médica, então a gente tem que pensar nisso também. Então você fica ali no jogo e você está pensando, quem vai pedir para sair primeiro? Aí a hora que você vai fazer as trocas, acontece isso. Então foi o meio contexto aí. Bom, tá aí a palavra do Hélio Cizenando. Para quem não acompanhou esses barulhos durante a entrevista coletiva, foram diversas bombas que foram jogadas do lado de fora em direção ao vestiário do Guarani. Alguns torcedores mais exaltados protestando contra essa situação do Guarani, que nos últimos 7 jogos só venceu uma partida. E também com relação, é claro, às mudanças do técnico Hélio Cizenando. O Hélio estava sendo xingado no final do segundo tempo pela torcida, e isso vem acontecendo todos os jogos. A torcida protestando contra o trabalho do Hélio Cizenando. A gente consegue enxergar muito bem, né, as críticas da torcida, e somente a diretoria e o CA e o Frontini é que não conseguem ou fazem de conta que não estão enxergando. Agora, com relação aos esses últimos 7 jogos, quem está nos acompanhando no YouTube vai ver uma tabela que eu até coloquei hoje na tela da Band na hora do almoço, uma tabela somente dos últimos 7 jogos. Eu vou até pedir para tirar a faixa e tá aí, ó, o Guarani tá entre os últimos colocados somente dos últimos 7 jogos. Se a gente for fazer um recorte do campeonato, o Guarani estaria em 18º lugar. O Guarani fez apenas 6 pontos nos últimos 7 jogos, ou seja, 3 empates e 1 vitória. E os times que estão lá em cima são justamente os últimos adversários do Guarani. Nos últimos 7 jogos, o Botafogo da Paraíba fez 17 pontos com 5 vitórias. O Ipiranga, que enfrentou o Guarani ontem, fez 14 pontos com 4 vitórias. E o Brusque, que é o último adversário do Guarani, ele fez 12 pontos e 4 vitórias. Ou seja, a gordura do Guarani acabou. E já acabou faz tempo, assim como acabou a paciência do torcedor do Guarani com relação ao time,
porque o time também tem muita culpa. Vale lembrar que os jogadores fizeram aquela paralisação há alguns dias antes do jogo contra a Inter de Limeira. Em um dos dias só treinaram na academia e não quiseram subir para o campo por conta de salários atrasados. O Guarani está hoje exatamente com um mês de salário atrasado, que significa metade do mês de junho, direitos de imagem, e metade do mês de julho, CLT. Daqui 2 dias, no dia 20, vence direitos de imagem do mês de julho. Vai ficar com 1 mês e meio de salários atrasados. E a gente sabe que somente com a chegada da SAF é que a situação pode ser regularizada. Na próxima quinta-feira tem uma reunião importante, que eu estarei presente, o Batista também estará, nós fomos convidados pelo Dr. André Torquato, via Dr. André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, e convidados pelo Roberto Graziano, que vai fazer a apresentação para os conselheiros da proposta da SAF. A SAF é o único caminho, são os sócios que vão decidir nas assembleias dos dias 1, 2, 3 e 4 de setembro, mas a gente sabe que antes precisa passar pelo conselho para os conselheiros darem um aval, como uma sinalização a favor ou contra. E vai ser muito importante essa transparência do Roberto Graziano. Como o CA não tem transparência, o futebol do Guarani hoje, infelizmente, não tem, o Roberto Graziano, que quer comprar a SAF, está tendo, está partindo dele. E eu creio que se ele comprar a SAF do Guarani, vai ser muito mais profissional o futebol encarado a partir do mês de setembro. No dia 4, então, é a votação. Falando um pouco a respeito do time, né, das escolhas do Hélio Cizenando. Ele não levou ontem para o banco de reservas os atacantes que a gente sempre comenta, o Kevin, também o Rafael Freitas. Eu posso garantir para vocês, em breve, eu creio que um deles vai ser negociado. O Guarani está tentando negociar um desses 2 jogadores. E a gente vai falar aqui a respeito dessa situação, mas ainda não foi concretizada a situação. Poderiam estar sendo utilizados, porque hoje tem o Luca à disposição, que ontem perdeu gols mais uma vez, o Herbert, que é o artilheiro do time, perdeu gols, o Neto Costa entrou e também não fez absolutamente nada, e o Maranhão já teve muitas oportunidades. Agora o foco é no jogo de sábado, 5 da tarde, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes contra o Botafogo da Paraíba. Jogo importante para o Guarani. O Guarani tem mais 2 jogos importantes na sequência para tentar, é claro, a classificação à próxima fase. Está com 27 pontos hoje na 4ª colocação. Mesmo se o Guarani perder no sábado, não sai do G8. Por quê? Porque tem um confronto direto. Ipiranga e Ferroviária vão se enfrentar no próximo domingo. Aliás, não vai ter mais jogos de segunda-feira, né? Foi o último ontem, a última rodada de segunda-feira. Porque a partir de agora, os jogos serão somente no final de semana, nas 2 próximas rodadas e também no quadrangular final. Somente jogos de sábado e domingo. Acabou o jogo de segunda-feira. Para o jogo de sábado, Emerson volta a ficar à disposição do técnico bugrino. Na lateral direita, saiu com dores musculares, né? O Dudu, mas ele falou para mim na saída do gramado, eu até vi ele puxando o posterior da coxa, pedindo alteração, mas ele disse que foi só o cansaço, porque foi o primeiro jogo dele, no ano, e ele foi muito bem, marcou inclusive o primeiro gol do Guarani. Nas demais posições, problema é o Cachoeira, que segue afastado, tratando o joelho. Nas demais posições, o Hélio Cizenando tem o time todo à disposição pela frente. E é claro, o Luiz Otávio, no intervalo do jogo, muito questionado, o CH tocou nesse assunto também, e eu questionei o Hélio Cizenando, foi por cartão que ele tirou o Luiz Otávio, que estava bem no jogo, arrebentou com a marcação do time, e o time tomou 2 gols no segundo tempo. Quer comentar sobre essas situações, Batista? Sim, vou passar para o CH, mas antes, no ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto está valendo
Caipirinha, pinga e limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo no ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. A marca você vai combinar lá no restaurante. Chega mais que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Vamos na CH comentando, falando sobre o jogo. O Guarani entregou mais uma vez 2-0. Dizem que este resultado não é um resultado seguro, né? Quem está ganhando de 2-0. E o Guarani está confirmando isso. Sempre que está ganhando de 2-0, entrega a paçoca. E olha que contra o Anápolis virou. E ontem quase também, né? Que o Guarani perde os 3 pontos, saiu com 1. E aí, o que você achou, hein, CH? Eu achei que o time deu mole pra caramba. Entregou ouro pro bandido. Foram 5 minutos no segundo tempo de apagão. Um time de futebol que quer o que o Guarani pretende, não pode ter o vacilo, a irregularidade durante os 90 minutos, como está acontecendo. Não é? Eu concordo com muita coisa que o Hélio disse na coletiva. O time está criando, o time passa, pelo menos para mim, que tem dedo de trabalho ali. Eu não acho que o Guarani é uma bagunça, por exemplo. Eu acho que dentro da divisão o Guarani tem um time bom, mas existem algumas teses, eu nem gosto muito disso, porque eu tento ao máximo não especular, não é? E não acho que o treinador tenha um comando remoto para apertar um botão e mudar assim uma situação, não é? Antes do jogo começar, eu elogiei a escalação. As escolhas que o técnico fez. Tinha que fazer ajuste no intervalo? Tinha. Menos ter tirado do jogo o Luiz Otávio. Sabe por quê? Porque no primeiro tempo, se você analisar com bastante calma, o time do Ipiranga, ele não teve penetração por dentro. E por que isso aconteceu? Também pela presença do Luiz Otávio. Aí o treinador, de maneira equivocada, eu e o Gleger falamos isso no intervalo, ok? Que, Carlos Henrique, você falou, Edu perguntou, você faria essa substituição? Eu disse na hora que não. O Luiz Otávio estava bem no jogo. Ele posicionou o Carlos Eduardo de maneira mais positiva, mas colocou um jogador, que eu tenho o maior respeito pelo William Farias, só que o William Farias está sem ritmo de jogo, um jogo pesado como esse. O treinador errou. Aí hoje um amigo falou um outro equívoco do treinador e eu não tinha pensado nisso, mas concordo. Pare e pensem. O Maranhão deve ter amigos dentro do grupo, certo? Ele recebeu 200 oportunidades, correto? Aí o Luca cansa ou não está bem. Quem o treinador coloca? O Neto Costa, que foi indicação dele, né? Só que não corresponde. Aí internamente, sabe, eu tenho que ficar especulando vestiário, ambiente, não é? Aquilo que nós tínhamos informação lá atrás, do início do trabalho do Hélio, não combina com as informações que nós temos. É por isso que o Guarani está perdendo, empatando? Não dá para saber. Outra coisa, se o presidente, o CA, quer realmente que o Guarani classifique, paga os caras. Paga os caras para evitar qualquer tipo de especulação. Outra coisa, não resolve nada ficar escondendo o treino. Nada. Absolutamente nada. Mesmo porque
O Guarani não tem nesse elenco o Zenon, não tem o Renato, não tem o Careca, não tem o Capitão, não tem o Zé Carlos, etc, etc, etc. Vai esconder o quê? O quê? A dúvida é Maranhão ou Luca? Ou Neto Costa ou Luca? Com todo respeito. Todo respeito. Não é? Não vai jogar o Cachoeira, vai jogar quem? O Herbert. Tá bom, o Herbert foi bem. Eu votei nele ontem como craque do jogo. Se é que dava para votar no craque do jogo, é só para não deixar o quadro sem indicação. É por isso que, não porque o Herbert jogou uma enormidade, não. Eu acho que ele se esforçou, enquanto ele pôde, ele contribuiu, na minha opinião. Não é? Então existem certas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para apontar o dedo. Eu não aponto o dedo. Sabe por quê? Primeiro que eu não tenho todas as informações de maneira correta. Por exemplo, essa informação do Brito, que eu cheguei a pensar ao longo do jogo, não é? Mas não falei porque eu não fui chamado, eu não tinha. Que ele foi para o banco, mas o treinador deu uma preservada. Isso acontece. Agora, eu pergunto para o torcedor do Guarani, trocar agora o comando técnico do time vai resolver? É garantia que o time vai subir? Eu não faria isso. E eu não estou fazendo nenhuma defesa do Hélio, não. Acabei de fazer uma série de críticas pelo trabalho que ele fez ontem. Acho, inclusive, que o time tem um repertório muito curto. E ele não conseguiu desse time extrair o que dele se esperava. Agora, tem um aspecto dos jogadores. Parte emocional, parte de entrega, parte de intensidade. O que o Guarani fez do jogo ontem? Eu não sei se foi estratégia, não é? Mas ele fez 1-0 no primeiro tempo e tirou o pé. No segundo tempo, voltou com uma intensidade legal, fez 2-0. Fez 2-0, tirou o pé. Aí cresceu o Ipiranga, que tinha mexido com 2 jogadores que entraram muito bem. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Aí precisa resolver o problema. E o que o treinador faz? Coloca um centroavante de área. Joga todas as bolas para dentro da grande área. Não é por aí. Outra coisa que precisa ser observada. O João Paulo, muito marcado. Muito marcado. Só que foi marcado, com todo respeito ao João Paulo, sou fã dele, acho que ele é um baita jogador para a divisão, não é? Mas ele tem que encontrar alternativa, ele tem capacidade para isso. A alternativa que o João tinha que encontrar ontem, porque ele é o diferente do time, é se movimentar de uma maneira diferente do que ele fez. Ele foi presa fácil. E sem o João Paulo e com o William Faria no segundo tempo, vamos combinar. E o Isaac, que oscila durante o jogo, vamos combinar que a armação do time, a construção fica comprometida. Então aí não é só o problema o Neto Costa, é da maneira que o Guarani organizou o seu jogo no segundo tempo, ou não teve organização. Eu acho que o primeiro tempo até foi razoável. Agora, teses, não adianta eu ficar levantando aqui. Futebol é assim mesmo. É assim mesmo. Alguém tem a explicação, por exemplo, por que o Palmeiras, com o elenco que tem, com os jogadores que foram contratados, não consegue jogar na mão do Abel Ferreira? De quem que é a culpa? A do Abel? Tá certo. Eu tenho assistido continuamente alguns jogos do Palmeiras. Eu não concordo com isso. Então tem que ser dividida essa responsabilidade. Uma mudança nesse momento é uma mudança de filosofia, numa fase crítica do campeonato. Não mudar pode custar a classificação para a Série B do Guarani? Pode. Como eu tenho convicção e confiança nesses jogadores, porque eu já vi eles jogando muito bem, eu tenho a esperança que eles tenham controle emocional, se organizem internamente, porque se o Guarani perder, se o Guarani não classificar ou não subir, os jogadores são prejudicados também. Evidentemente que são prejudicados. Para a carreira dos jogadores, o importante, num time do tamanho do Guarani, dentro da divisão, você conseguir um título e um acesso tem um peso significativo na história desses jogadores. Então, não dá para, por exemplo, falar, os caras não querem, os caras estão fazendo o corpo mole. Nós podemos apontar o seguinte, a parte psicológica não está legal. Por quê? Porque, de repente, financeiramente, cada um tem uma situação diferente, né? Um precisa pagar pensão,
outro precisa pagar o condomínio, outro tem um cartão de crédito que a mulher explode de tanto gastar, os filhos também, o pedido dos filhos, e o cara não recebe salário. Isso é uma tese que é bem próxima da realidade. Então, atenção CA, vocês sabem disso, mas vou repetir aqui para encerrar o meu comentário. Não quer ter problema? Não deixe faltar um copo de água gelada para os jogadores. Aí vocês têm efetivamente como cobrar. Diferente disso, fica sem poder cobrar, não é? Você pode até falar, mas tem que achar um jeito, e tem hora no futebol que você tem que rachar com o machado a mesa. E isso, pelo jeito que eu estou vendo, não está acontecendo, infelizmente. E para você, Tigrão, comentando o Guarani, diz aí, Tigrão. Bom, já deu uma adiantada aqui, né, Batista, no Fala Galera, e a rodada acabou não sendo assim tão ruim. O Guarani está na 4ª colocação, está aí dentro do grupo que se classifica, está entre aqueles que no quadrangular vão decidir a última rodada em casa, com a força do seu estádio e com a força da sua torcida. Só que está todo mundo embolado. Não pode ter vacilo agora contra o Botafogo da Paraíba. Não pode ter vacilo depois do Botafogo contra o Brusque, esse é em casa. Mas para mim o Guarani vai conseguir a sua classificação. E ontem, como uma espécie de premonição, a gente falava dos jogos contra o Paysandu, contra o Anápolis, onde o Guarani começa numa situação muito favorável e depois deixa cair o disjuntor, né? Desliga uma fase ou desliga todas e acaba sendo surpreendido. E foi isso que nós vimos ontem. O time vira ganhando de 1-0, volta e no começo do segundo tempo faz o segundo gol e depois se desconcentra. Toma gols que não pode tomar. Ah, foi o Kaique que estava adiantado, a bola do segundo gol era defensável, o ataque que começou só a alçar bolas, os laterais, o Guarani parecia uma música de uma nota só, era só chuveirinho na área, depois que sofreu um empate. O lado emocional aflorou, a preocupação com os protestos da torcida que acabaram acontecendo. É tudo isso, um pouquinho de tudo isso. Mas a verdade é que você dentro de casa, contra um time limitado, e haja limitado disso, hein? Haja limitado nisso. Quando a gente fala da equipe do Ipiranga, que foi o adversário do Guarani ontem. Você tem mais time, você está em casa, você abre 2-0, e aí você ressuscita o adversário, tomando um gol de desatenção total e erro de posicionamento, e depois abre o espaço para um chute, ninguém chega, e também o Kaique, que é ótimo goleiro e tem muito crédito, falha. Então esse é o conjunto da obra, mas eu acho que o Guarani naturalmente vai se classificar. O ruim é que quando você pode resolver hoje, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o hoje foi ontem no Brinco. Ganha o jogo e está resolvida a parada. E estava 2-0. Só que o Guarani é reincidente específico nesse tipo de procedimento. E eu estou colocando aqui 2 jogos recentes. Se eu for buscar pela memória lá no início do campeonato, tem outros jogos em que o Guarani estava com o resultado na mão e entregou de bandeja. Mas eu estou me reportando aqui a Paysandu 2-0 a favor, toma de 3-2 e 1-0 a favor no último jogo antes do de ontem contra o Anápolis e toma virada de 2-1. Então, enquanto esse time não tiver regularidade, estabilidade emocional, a torcida vai acreditar desacreditando. Vai ficar com aquele olhar 43 que estava ontem, quando o time fez 2-0. E será que vai acontecer de novo? E olha aí o que aconteceu. Não foi tão ruim como contra o Paysandu. Pelo menos o Guarani somou 1 ponto. Mas dentro de casa, contra um adversário com todo respeito,
tecnicamente inferior, você entregar 2 pontos de bandeja, é hora de respirar fundo, sentar todo mundo, um olhar no olho do outro com seriedade e tentar entender o que está acontecendo. E se tiver alguém que não se sente emocionalmente estruturado para aguentar pressão, pede para sair, que o elenco oferece opções. 18:10, fechando o bebê. Bom, Batista, só para fechar, né, algo importante, até o CH tocou nesse assunto, né, a gente também não consegue entender. Desde quando chegou, o Everton Brito, infelizmente, está com problemas físicos, né? Foi no jogo contra o Paysandu, ficou à disposição no banco de reservas, não pôde jogar porque tinha sentido a coxa. Aí no jogo de ontem, como disse o Hélio Cizenando, durante a entrevista, até foi no finalzinho do trecho que eu separei, ele disse que não tinha muitas condições, né, muito tempo para jogar. Agora, por que levou o Everton Brito para o banco de reservas? Se tinha as outras opções. O próprio Rafael, que eu venho falando tanto aqui, segundo atacante da base, por que não levou ele e levou o Everton Brito se o Everton Brito não tinha condições de jogo? Esse tipo de situação realmente não dá para entender. Rafael Donato, por exemplo, ontem sequer ficou no banco de reservas. E era um jogador que vinha ficando à disposição. Ou seja, dá para entender também que o Hélio não está contando com ele. Eu sei que o Guarani está tentando negociar o Rafael Donato, que ganha quase R$100 mil por mês, mas ainda não conseguiu. É um salário muito alto nesse elenco do Guarani. Se não conseguir, vai ter que pagar até o final do contrato dele, ou seja, até o final da temporada. Bom, os jogadores se reapresentaram agora à tarde, né, os atletas bugrinos, já pensando na partida do final de semana. Trabalho regenerativo para quem atuou ontem e um outro trabalho com bola à disposição, é claro, o Hélio Cizenando observando os jogadores com que ele pode contar para o final de semana. Uma coisa é certa, o Guarani precisa da vitória, e eu vou falar isso mais uma vez, né, diante do Botafogo, para tentar apagar um pouco essa má fase desses últimos jogos, Batista. Bom, é um treinador de futebol, claro, tem que conhecer futebol, né? Senão não tem como ser treinador de futebol. Mas não é só isso. O sucesso de um treinador passa pela capacidade de saber gerir o grupo de atletas. Tem muito problema, tem que saber lidar com o ego, o vestiário, manter o elenco unido para a conquista de um objetivo. E passa também pela escolha das peças. Então, levar para o banco de reservas jogador que não tem condição de ser utilizado não é uma coisa inteligente. Seria melhor levar o menino da base. Em qualquer momento pode surgir uma oportunidade e ele entra e vai contribuir. Não levar para o banco de reservas um jogador que tenha qualidade para servir como opção de ataque, por exemplo, o caso do Kevin, me parece também falta de inteligência. Ah, mas levou o Neto Costa. O Neto Costa, ele pode ser uma opção desde que o Guarani esteja numa condição de que pode recuperar o jogador. Quanto tempo faz que ele não marca um gol? Vem de muito tempo sem balançar as redes. Então não dá para contar precisando marcar o gol de um jogador desse. Então é preferível colocar um jogador da base. Até o próprio Kevin fez um gol assim contra o Santos. O Guarani estava perdendo e ele entrou e marcou o gol de empate naquele jogo no Estádio Brinco de Ouro. Agora, Neto Costa dificilmente vai ter uma situação como essa que ele vai dar conta do recado, né? Ô Batista, oi. Sabe quando foi? Eu pesquisei aqui no Google o último gol do Neto Costa registrado no dia 14 de junho de 2025. Foi esse o último gol dele. Esse ano ele não marcou nenhum gol ainda.
Então, junho de 2025. Nós estamos em agosto. Então, há mais de um ano que o cara não balança a rede. Então, como é que de uma hora para outra você acha que esse cara é o que vai resolver o negócio? É igual a empresa contratar um vendedor. Aí você pega o histórico do cara, olha, na empresa anterior, ele não conseguia vender nada. Não batia a meta, era um dos piores lá. E aí a empresa contrata e acha que ele vai resolver o problema da falta de venda que a empresa está tendo. Não vai, ué. É acreditar no impossível. E é isso que o Guarani está fazendo, acreditando no impossível. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Bolívar. Hoje, 9h30 da noite, o tricolor entra em campo buscando vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo em La Paz, empate por 1-1. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. O provável São Paulo de Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, Ferreirinha, Luciano e Caleri. O provável Bolívar de Carlos Lampi, Jesus Segredo, Javier Arreaga, Santiago Echeverria e José Sagredo, Saavedra, Melgar e Patito Rodrigues, Robson Mateus, Dairo Asprila e Martim Cauteruccio. Apita o jogo Kevin Ortega do Peru. A bola rola hoje, Morumbi, 9h30 da noite. Tem Sul-Americana, São Paulo e Bolívar. Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h19, hoje até as 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. E tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. Está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code e aí já vai direto para uma loja da Aroma das Ervas na Amazon. Lá você poderá fazer as suas compras. Então agora é possível fazer as compras dos produtos da Aroma das Ervas mesmo numa localidade onde não tem os produtos na loja física. Então, repito, entre agora, você que ainda não está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fica gravado lá durante o tempo todo. Então, você pode entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, encostar a câmera do seu celular no QR Code. Aí vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Entrega em todo o Brasil. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. São 18 horas e 22 minutos em Campinas. Hoje tem sorteio aqui no nosso programa. O sorteio de hoje são 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. 4 ingressos para cada ganhador. Serão 2 ganhadores. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai até o chat, que é onde o pessoal deixa comentários. Tem um link no topo da página. Clique nesse link e vai para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. A retirada é até o dia 21 de agosto, sexta-feira, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Tem que ser o próprio ganhador para fazer a retirada, tá? Você que pode vir nesses horários até na sexta-feira, participe. Se não pode vir, o ideal é não participar, né? Porque no sorteio pode ganhar e aí o prêmio ficará aí na recepção e vai se perder. Esse não é o objetivo. O objetivo é fazer a entrega, tá bom? Participe e boa sorte para você. 18h23, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre o time da Macaca. O elenco pontepretano viajou no início da tarde desta terça-feira para Goiânia. Amanhã, a Ponte Preta encara a equipe do Vila Nova às 8h30 da noite no Oba. Vila Nova, que vem muito bem na competição, ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação, tem 37 pontos até o momento. E na última rodada venceu o clássico contra o Atlético Goianiense e completou 19 rodadas consecutivas no G6 aí na zona de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026. Eu puxei aqui os 10 jogos em casa da equipe do Vila Nova nesta Série B. São números assim impressionantes. Em 10 partidas, 7 vitórias,
2 empates e apenas uma derrota, essa derrota para o Sport, ou seja, o Vila Nova é um time muito forte em casa, o Oba é um estádio muito difícil de se jogar, então a Ponte Preta mais uma vez terá vida difícil. O Vila Nova, como eu disse, vem de uma vitória no Clássico por 2-0 contra a equipe do Atlético Goianiense e chega muito embalado para essa partida. A Ponte Preta vive uma situação totalmente diferente, chega a 16 partidas sem conquistar uma única vitória, tem diversos problemas dentro e fora de campo também. A Macaca é a lanterna da Série B, tem 10 pontos somados, 15 pontos de diferença para o Ceará, time que ocupa a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. Para essa partida de amanhã, o técnico Márcio Zanardi tem 2 retornos importantes, do Júlio, lateral direito, e do Lucas Cunha, zagueiro também. Ambos estavam suspensos na partida contra o Náutico, não ficaram à disposição. Naquela ocasião, o Juan, garoto da base, que é volante de origem, foi utilizado na lateral direita e o Gustavo Almeida, zagueiro da base, foi utilizado no time titular. E agora, com as voltas do Júlio e também do Lucas Cunha, uma provável Ponte Preta tem Vinícius Ferrari no gol, Diego Leão, Sérgio Palácios e Lucas Cunha na zaga, o Júlio na lateral direita, André Lima, Léo Gomes e Elvis no meio de campo e o Daniel Baianinho mais uma vez fazendo a função ali do lado esquerdo, e lá no ataque David da Hora e Brandão, que é o artilheiro da Ponte Preta na Série B, tem 3 gols marcados, marcou 2 vezes contra o Operário lá em Ponta Grossa e marcou na última rodada também contra a equipe do Náutico. Batista, vocês querem comentar sobre o futebol da Ponte Preta? E depois eu posso voltar para falar sobre a parte política. Ontem entrevistamos o diretor jurídico, o doutor José Henrique Spess, e pode ter reviravoltas aí nos bastidores da Macaca. Bom, vamos lá, CH, comentando aí, Júlio estará de volta, melhora um pouco, né? Porque a Ponte terá um jogador a mais, pelo menos nesse jogo de amanhã, contra o Vila Nova no Oba. E aí, CH? Sem dúvida, quanto mais jogadores voltarem, né, estiverem à disposição do Zanardi, melhora o contexto. Agora, o Júlio não é nenhum craque, mas é um menino que é da posição, tem um futuro muito legal pela frente, eu acho que é importante. Agora, o Lucas na zaga eu não considero reforço. Ele deve jogar, né, respeitando sempre o profissional, mas tecnicamente ele é um jogador. Eu não tiraria o menino da base que jogou, deixa eu pegar aqui como é que é o nome dele, na zaga. Gustavo Almeida. Gustavo Almeida. Eu não tiraria o Gustavo Almeida, apesar da falha que ele cometeu, para colocar o Lucas. Eu não faria isso. De qualquer maneira, o treinador é o Zanardi, ele que treina os caras, não é? Bom, o Vila Nova é o favoritíssimo para ganhar o jogo. Tudo indica pela dificuldade, pela falta de opções. Time por time, o Vila Nova está num estágio diferente do que está a Ponte. A gente sempre torce para que seja diferente, mas não, apesar dos retornos aí, não é? Eu não acredito que a Ponte consiga uma maior sorte. Eu sei que tem aqueles que argumentam, e eu respeito isso, que é a história do desempenho. E é verdade, na última partida, se tivesse caprichado um pouquinho mais, né, contra o Náutico, a Ponte teria vencido. Até acho que mereceu vencer. Mas é diferente jogar no Moisés Lucarelli de jogar no Oba. Quem conhece o Oba sabe o que eu estou falando. E ganha o jogo sozinho, a torcida, o campo e a pressão? Claro que não. O Vila Nova precisa jogar futebol. Agora, vai ser uma tarefa duríssima para a Ponte conseguir sequer empatar a partida. Boa sorte aos envolvidos, mas vamos ver. Mais uma partida que a gente vai mais torcer do que analisar, Batista, porque analisar o time da Ponte com tanta deficiência tem sido a cada dia mais difícil. E você, Tigrão, 18h29, comentando a Ponte. Bom, a Macaca vai como zebraça. Amanhã lá para Goiânia, ela já viajou para o estádio Oba para tentar surpreender a equipe do Vila Nova, mas é muito difícil. Também acho que são importantes as voltas de 2 titulares da defesa, o Lucas Cunha, zagueiro,
E o Júlio, menino da base, bom lateral direito. É verdade que foi expulso, né? Contra o Atlético. Poderia ter evitado a expulsão, mas é próprio dos mais jovens. Às vezes, né? O ímpeto acaba gerando o excesso. E o excesso, às vezes, pode ser perigoso. Mas a Ponte vai como uma zebraça. A gente espera que o time volte a ter um bom comportamento, como teve nas 3 últimas partidas, mesmo sem vencer. Mas vem aí, empatou 2, para quem só perdia, e perdeu a outra. Então, só que amanhã é mais difícil, é na casa do adversário, e o último jogo da Ponte fora foi com o Ceará. Começou muito bem, e depois teve jogador expulso. E tendo jogador expulso, o prejuízo é muito grande. Mas muito grande mesmo. É muito complicado. Então, não há como a gente colocar uma mensagem de otimismo. Não há como a gente dizer amanhã é o dia da Ponte quebrar a sequência tão negativa sem vitórias de 16 jogos. Mas eu tenho gostado da atitude do time. Com todas as dificuldades, com salário atrasado, com parcas opções no banco, com um jardim da infância no banco, só meninos, só crianças. E a Ponte tem encarado aí com muita valentia. O resultado não tem surgido, o rebaixamento é praticamente certo, mas a atitude dos jogadores merece ser aplaudida pelos torcedores pontepretanos, porque eles estão conseguindo praticar algo que no discurso é fácil, mas na prática é muito difícil, que é um negócio chamado superação, mas é zebra. Aliás, zebraça a Ponte amanhã em Goiânia. 18h31, seguindo Pedrão. Ontem, um grupo de conselheiros aí, podemos dizer, encabeçados, não porque eles mandaram, mas porque eles que organizaram ali, o Gustavo Valho e também o Giovanni Di Marzio, figuras conhecidas aí na política da Ponte Preta. Eles se uniram ali 158 assinaturas de conselheiros da Ponte Preta e enviaram ao Conselho Deliberativo, que hoje é comandado pelo José Armando Abdala Júnior, um requerimento de uma convocação de uma Assembleia Extraordinária para a deliberação do afastamento do presidente Luiz Antônio Alves Torrano e também do vice, o Marco Antônio Eberlin. Esse movimento é baseado aí, essa petição é baseada nos artigos 47 e 48 do Estatuto da Ponte Preta. No artigo 47 estabelece que uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada para tratar de assuntos de interesse da Ponte Preta. Já o artigo 48 determina que a Assembleia Geral Extraordinária pode ser convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo ou por 1/5 dos associados que atendam aí às exigências previstas no artigo 43 do Estatuto Pontepretano. O artigo 43 estabelece aí que as condições para participação, votação ou candidatura nas assembleias, o contribuinte, o associado, precisa ter pelo menos 24 meses de efetividade no quadro de sócios e estar também em dia com as suas obrigações. Ou seja, esse grupo, além desse pedido de convocação de uma nova Assembleia Geral para a deliberação do impeachment do presidente e também do vice, eles também entendem, esse pedido, eles entendem que o futuro do clube, na semana que vem, vai ter a votação para transformar ou não a Ponte Preta em SAF. Eles entendem que o futuro da Ponte Preta não deve ser definido antes dessa decisão de permanência ou não de quem comanda o clube atualmente. Como eu disse aí, eles buscando o afastamento do presidente, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, e também do vice, o Marco Antônio Eberlin. Eles pedem, então, que a assembleia marcada para a próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, seja suspensa até a definição se vai ter essa assembleia, que, como eu disse, foi um requerimento aí assinado por 158 conselheiros da Ponte Preta, ou seja, mais um caso aí
dos bastidores políticos da Ponte Preta e que pode acabar atrasando o processo de SAF, Batistão. São 18h34, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem terminou a 17ª rodada da competição. Restam agora 2 para o final da primeira fase. Jogando no Brinco, Guarani e Ipiranga empataram por 2-2. Já em Araraquara, a Ferroviária goleou o Paysandu por 4-0. O Brusque é o líder, 30 pontos. Seguido por Inter de Limeira, 28. Botafogo da Paraíba, 27. Guarani é o quarto, 27. Ferroviária ocupa a 5ª colocação com 27. Paysandu, 26. Santa Cruz, 25. E Ipiranga, 25 pontos. Neste momento, na segunda fase, o Guarani estaria no grupo ao lado de Ferroviária, Brusque e Ipiranga. Na zona do rebaixamento, Anápolis e Confiança. Lembrando que o Bugre volta a campo na próxima rodada, sábado, às 5 da tarde, contra o Botafogo na Paraíba. Hoje é dia de Sul-Americana, Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogos da volta. 9h30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Bolívar. Primeiro jogo foi 1-1. E o jogo da volta também no Paraguai, no confronto entre Deportivo Recoleta e Boca Júnior. Primeiro jogo, o time argentino venceu pelo placar de 3-1. Hoje é dia também de Libertadores da América, 7 da noite na Argentina. Tem Independente, Rivadavia e Fluminense. O primeiro jogo foi 0-0. Também o confronto entre Universidade Católica e Estudiantes, 9h30 da noite. O primeiro jogo foi 1-1. Hoje a partida ocorre no Chile. Amanhã, a definição do confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño. O jogo da volta no Paraguai, primeiro jogo foi 1-1. Além de Flamengo e Cruzeiro, que jogam no Maracanã. Primeiro jogo também 1-1. Quinta-feira, 7 da noite, tem LDU e Mirassol no Equador, além de Corinthians e Rosário Central. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série B, hoje, o início de mais uma rodada, a 23ª, 7h30 da noite, Londrina e Atlético Goianiense, 9h30, Náutico e Ceará, 9h35, Goiás e Juventude. A Ponte Preta entra em campo amanhã, 8h30 da noite, contra o Vila Nova, em Goiânia. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde. E os demais integrantes também. Então, o que acontece é o seguinte: esses jogadores do Guarani ainda não se prestaram, ainda caíram na real, que para eles, como é que eu digo assim, conseguirem fazer um belo jogo e ganhar jogo, eles têm que viver a Série C. Enquanto eles vivem, não cair na realidade, não vai para lugar nenhum. É capaz do Guarani até se classificar, mas não capaz de continuar nessa Série C, né, como é que eu digo aí, nessa, como se chama, nas gavetas dos infernos. E aí,
E se continuar assim, vai ter derby no ano que vem. Ai, Batista, não é fácil não. Os times de Campinas não merecem isso não. É isso aí, Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, mais um. Fala, Batistão, uma boa tarde, amigos da Band. Batistão, lamentável, né? Tivemos um brinco de ouro ontem e, assim, ver o Guarani entregar de bandeja o resultado como foi ontem. Mas, enfim, como costumamos dizer aí, campeonato de mata-mata vai ser um outro campeonato, né? E para com esse negócio aí de torcedores ficar achando que nós não vamos subir, que a culpa é do Hélio, que a culpa... O que vai acontecer vai ser o seguinte: o Graziano vai assumir o Guarani na fase de mata-mata, vai botar esse salário em dia, vai dar uma grande premiação para esse time subir, porque isso é de puro interesse dele. Ele não tem interesse nenhum com que o Guarani permaneça na Série C. Então é isso que vai acontecer. Então, essa reunião de quinta-feira vai ser extremamente importante. No dia 4, saindo a votação, o Guarani se tornando SAF, indo para o mata-mata, nós vamos se classificar. Mesmo que perca para o Botafogo lá, nós vamos ganhar do Brusque aqui e vamos se classificar. Não importa a posição, mas vamos se classificar. Classificando, com o Graziano, a conversa vai ser mais embaixo. E todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, é só pegar como exemplo o Paysandu aí, entra nas páginas do Paysandu. O Paysandu acabou de tomar de 4 da Ferroviária lá, a torcida tá triste, chateada, mas já estão se mobilizando pro próximo jogo agora contra o Ituano. Eles sabem que eles têm 2 jogos decisivos. Então tá todo mundo lá no eu acredito, vamos pra cima. Então é esse o pensamento que a torcida tem que ter. Um abraço a todos, é o Mauro Bugrino, da pele até o osso. Abraço, mais um. Batista, boa tarde, é Paulo Bugrino do Carlos Lourenço. Se puder fazer uma pergunta pro Breno fazer da próxima vez que ele falar com o Hélio, né? Não critico totalmente o trabalho dele, porque, como ele disse, o time cria bastante, mas justamente em cima disso, o que precisa fazer os meninos da base ter uma chance? Maranhão teve 1000 oportunidades, Luca teve 1000 oportunidades, Herbert chega na cara do gol, teve um monte de oportunidades, e o Kevin? E o Rafael? Não tem? Será que eles são tão piores assim? Existe uma ordem da diretoria para não escalá-los? Ou por quê? Se eles são tão ruins assim, por que não manda embora? Para que mantém eles? Se o Breno puder fazer essa pergunta para ele, gostaria que, se o Tigrão e o CH também pudessem comentar, qual que é a dificuldade de colocar jogador da base para jogar, já que todo mundo tem chance, menos eles. Bom, anotou aí, Breno? Anotei, Batista. Aliás, eu já fiz essa pergunta para ele, mas eu gostaria de fazer novamente. Foi uma boa sugestão também do ouvinte. E eu venho pedindo há algumas semanas para fazer uma entrevista exclusiva com o Hélio. E estão blindando o Hélio, não liberaram para mim. Eu já estou pedindo para a assessoria já há algumas semanas, hein? Desde antes do jogo contra a equipe da Inter de Limeira. Eu tô aqui à disposição. Todas as vezes que tem algo aberto lá, entrevista, esse tipo de situação, eu sou o único que está lá todas as vezes. Gostaria muito de questionar o Hélio sobre vários assuntos. Eu acho que isso até prejudica o próprio Hélio. E eu já falei isso para ele. Porque ele chega, toda vez ele responde uma pergunta de cada pessoa, que é o que pode na entrevista coletiva. Ele não pode falar sobre o que ele fez a semana, sobre o que ele pensa, sobre o que ele planeja. Isso prejudica e muito o Hélio Cizenando, essa situação de querer blindar ele, o time, esse tipo de situação, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é o Zé Oliveira, São Bernardo. Vou dar minha opinião a respeito do Guarani. A culpa aí desse fracasso do time aí, folha de 2 milhões aí do Guarani, não está classificado ainda, a culpa é da própria diretoria, que contrata esses jogadores com salário alto, vem para o Guarani. O Guarani é um time de ponta, time campeão brasileiro,
time de piso e fica passando vexame, perdendo para time pequeno. Tipo o Anápolis lá, que foi lá no time que não tem tradição nenhuma. O treinador, ele tem a culpa dele, mas não é o culpado total. Próprios jogadores que são culpados. E um exemplo, tá ganhando lá de 2-0, né? Perde gols para ampliar, depois afrouxa, toma um gol, sofre psicologicamente, toma um empate, se duvidar podia até perder a partida. Em minha opinião, o treinador não é o Hélio não é culpado. E porque se fosse culpado, a torcida também pegava no pé do treinador anterior, que era o Matheus Costa. Hoje ele está na Inter lá, em Limeira. A Inter está classificado, tem a folha muito menor que a do Guarani, time modesto, e está classificado. E o Guarani está aí sofrendo para poder pegar uma classificação. E olha lá, se classificar, se ele vai conseguir no quadrangular subir, classificar para subir. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista, Breno, CH, o Tigrão, Kreger. Eu quero começar o seguinte. Eu sou bugrina roxa. Eu comecei a torcer para o Guarani quando eu tinha 14 anos. E continuo assistindo. E tenho hoje 75 anos. Ultimamente está acontecendo muita coisa. A minha opinião é o seguinte, Batista. Tudo está acontecendo, tem que ter uma razão, tem que ter alguém, né? Ou um conjunto de pessoas. Na minha opinião é o seguinte. Eu acho que a diretoria tem que ser muito bem estudada. O Rômulo, ele devia, uma meia hora antes do jogo, ele descer lá no gramado, no meio do gramado, ele chamar os jogadores e falar para eles, hoje vocês têm que ganhar. Vocês não podem dar o fora que estão dando. Mas a mesma conversa assim, eu pago seu salário, então você tem que ir bem. Sabe, dá uma dura ali, né? E saber dar dura, não bravo, não nervoso, entende? Então, essa é a minha opinião. A diretoria tem que ser estudada. Agora, quanto ao técnico, eu gosto dele, bonzinho, isso, aquilo, mas para futebol não pode ser bonzinho só, né? Então, me falaram que ele é teimoso, não sei. Aquele jogo, esse jogo, ele pegou e não pôs os mesmos jogadores, né? O anterior. Então, acontecem essas coisas. Então, se o Rômulo for lá no meio do campo e falar com os jogadores, eu acho que seria um pouco melhor, né? Tá bem? Essa é a minha opinião e Deus abençoe vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe. Amém. Para você também aí, né? Deus abençoe a sua família. Mais um. Boa tarde, Renato da Vila Marieta. Na entrevista coletiva do Hélio Cizenando, quando ele falou que o Everton Brito estava no banco de reserva, mas sem condições de jogo, o repórter da Bandeirantes perdeu a oportunidade de perguntar por que levou para o banco, então. A mesma coisa se aplica ao Diego Torres. E questionar por que o Rafael Freitas não está sendo aproveitado. Ô Breno, explica para o ouvinte, né, como que funciona a entrevista coletiva. Não tem como fazer a pergunta na hora que quiser. Cada repórter tem direito a fazer uma única pergunta. Mas explica aí o funcionamento. Exatamente, cada um pode fazer uma pergunta, de vez em quando eu emendo até 3, geralmente eu faço de 2 a 3 em uma oportunidade que eu tenho, é a vez de cada um, de cada veículo fazer, tanto é que cada repórter fala o nome, fala o veículo e faz a pergunta.
eu realmente fico com vontade de comentar todas as respostas que ele dá e fazer uma réplica ou tréplica e por aí vai. Até por isso que eu falei agora há pouco, eu gostaria muito, e nessas últimas semanas eu tenho pedido, uma entrevista com o Hélio, e ele já deu 2 boas entrevistas na tela da Band, para ele explicar algumas situações, e justamente essas situações aí que o ouvinte está colocando, eu gostaria muito da explicação do Hélio, porque ele vai ser cada dia mais criticado. Porque ele não dá uma entrevista como ele deveria dar, né? E ele é blindado o tempo todo, e eu já falei isso para ele mesmo. Eu gostaria de uma entrevista normal, entrevista coletiva, o ruim é isso daí, depois do jogo, é uma pergunta só por veículo, e infelizmente a gente não consegue fazer em cima das respostas que ele dá e deixa no ar. São 18 horas e 50 minutos. Deixa eu dar uma atenção aqui, o pessoal que manda mensagem de texto. Se não, vão puxar aqui a minha orelha. Fala, Batista, tudo bem? Tudo bem, tudo Band. Atestado de incompetência quem contratou e o senhor Frontini, que não conseguiu encaixar o profissional em nenhum lugar. Parabéns, diretoria, Alexandre Taquaral. Claro, evidente, né, que ele está se referindo ao Diego Torres. Boa noite, Batista. O Hélio levar um jogador para o banco sem condições, em detrimento de um jogador da base, cheio de saúde. Você, como jogador, aceitaria essa situação? Para mim, o Hélio tem problemas pessoais com os moleques da base. Talvez por conta da nossa insistência. Abraço, Adilson Souza. Abraço para você, Adilson Souza. Todo treinador tem as suas teimosias, né? Insiste com as suas teimosias e muitas das vezes o sujeito morre abraçado com as suas convicções e não abre mão delas para nada. Prefere perder o emprego do que abrir mão da convicção. Quando acontece uma situação como essa, é mais ou menos uma comparação quando treinadores não convocaram jogadores que a torcida estava pedindo. Vide Carlos Alberto Parreira. Não convocou Romário. E o tempo foi passando, e o Brasil não conseguia a classificação. Eliminatórias para a Copa de 94. O Parreira, um sujeito extremamente inteligente, quando viu o caminhão de melancia tombando em cima da cabeça dele, último jogo, Brasil e Uruguai. Tem toda aquela mística desse jogo, 1950, Maracanazo. E aí o que o Parreira fez? Convocou o Romário para o último jogo e o Romário fez 2 gols e saiu simplesmente como se estivesse tomando, como falava o Nelson Rodrigues, né? Tomando um chicabom, passeando na praça num dia de sol. O Romário precisa de mais alguma coisa? E aí foi para a Copa de 94 e deu no que deu, né? O Romário foi a grande estrela e conseguiu, portanto, dar ao Brasil, o Romário e os demais, claro, é evidente, né? Mas ele foi o grande ícone. Brasil campeão em 94. Felipão em 2002. Aconteceu a mesma coisa. Brasil inteiro pedindo Romário. Faixa em estádio de futebol. E o Felipão não convocou o Romário. Peitou a nação inteira que queria o Romário e foi para a Copa de 2002. Se não tivesse vencido, ia ter que mudar de país. Não tinha condição de continuar no Brasil. Mas ganhou. Então, quando você puxa a pressão para cima de você, você tem que dar conta do recado. Você tem que entregar. Se não entregar, a situação será terrível.
O Parreira, tô colocando dois aspectos aqui, né? O Parreira, que não quis peitar e chamou baixinho. E o outro, o Felipão, peitou, mas entregou. Ganhou o pentacampeonato para a seleção brasileira. Então o Hélio se zenando, o Guarani é quarto colocado. Ele vem conseguindo entregar até aqui. Qual que é o objetivo nessa primeira parte do campeonato? Estar entre os 8, se classificar para o quadrangular. Mais do que estar entre os 8, ele vem colocando o time aí na quarta colocação. Pelo menos nessa última rodada, a rodada 17, ele colocou o time na quarta colocação. Tá tirando o pedido, ou não? Ah, mas o time tá vacilando, é o 18º aí dos 20 que estão disputando nas últimas 7 rodadas. O Guarani é o 18º, ganhou 6 pontos em 7, ou seja, ganhou 6 em 21. A campanha é fraquíssima no recorte de 7 rodadas, mas o time está no G4. E ainda faltam 2 rodadas para se classificar. Se ele conseguir tirar o pedido, ele vai ser elogiado e a torcida, é evidente, vai aplaudi-lo. Se ele não conseguir o acesso com o Guarani, aí vai cair um caminhão de melancia na cabeça dele. É evidente, né? Por não ter escalado os meninos da base, por não ter dado nenhuma oportunidade. 18h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h57, ouvinte no ar. Fala Batista, amigos da Band, Cleberson aqui do Maracanã. Vendo o time do Guarani jogar, o time não mostra segurança, o time do Guarani. Fez 2-0 contra o Ipiranga, nossa, aceitou uma pressão assim, ó, normal em casa. Eu falei, esse time vai acabar fazendo o gol e acabar empatando, velho. Tava 2-0 ainda, o Ipiranga fazendo pressão em cima do Guarani, na casa do Guarani. Sabe, mas não é só contra o Ipiranga não. O Anápolis lá, time ruim. Levou 4 ontem para Paysandu fazendo pressão no Guarani. O Guarani aceita demais essa pressão, sabe? Parece que o Guarani não é preparado para pressão, para poder se impor. Isso que dá impressão. E eu já vi treinador sendo mandado embora por menos, viu? São 18h58. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center.
porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarcas. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 98895-0000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Elton Grimaldi, quem que você disse que está acompanhando o programa? Gilson Campos. Gilson Marques. Gilson Marques. Grande abraço, muito obrigado, né? Recebeu o recado aqui o Elton Grimaldi, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. São 19 horas em Campinas. Aliás, o Breno, repita aí o caso do Diego Torres, porque tem ouvinte aqui perguntando, né? É verdade que o Guarani deu férias para o Diego Torres? Não só é verdade, mas como foi o Breno Beretta que deu a informação em primeira mão, não é isso, bebê? Exatamente, Batista. O Diego Torres ontem ficou no banco de reservas, ele não entrou durante o jogo e hoje eu recebi a informação e fui checar e realmente ele recebeu férias. Ele mesmo não entendeu e ele já se despediu do grupo de jogadores no WhatsApp. Até os jogadores não sabiam o que tinha acontecido. E daí eu fui checar, ele recebeu férias, ou seja, ele não vai jogar mais pelo Guarani a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem o segundo maior salário do Guarani, cerca de R$130 mil. E por opção do treinador, e ele não vai jogar mais a Série C do Brasileiro. Tem muita gente até comentando nas redes sociais, o Diego Torres não entrou em campo, não correspondeu, ainda bem que o Guarani se livrou. Não é assim, o Guarani vai ter que pagar o salário dele até o final do contrato. O Guarani deu férias na reta final da Série C, ou seja, abriu mão de ter um jogador na reta final da Série C e o segundo maior salário do elenco. Foi isso que aconteceu, Batista. Vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira a renovação do contrato de Memphis Depay. O atacante de 32 anos fez uma força danada nos bastidores pela sua permanência e aceitou as condições financeiras impostas pela diretoria corintiana e assinou o novo vínculo de 2 anos até julho de 2028. Portanto, Memphis Depay, de novo, estará à disposição para a sequência aí das competições que o Corinthians está disputando. Pauta 2. Brasileirão registra aumento no tempo de bola rolando após novas regras. Média dos jogos disputados chegou a 55 minutos e 29 segundos. Está acima dos índices registrados em ligas europeias. As novas regras entraram em vigor a partir do último final de semana. Pauta 3. O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Rodri, de 30 anos. Segundo o jornal espanhol Marca, o Barcelona pagará 75 milhões de euros, 453,2 milhões de reais para contratar o craque.
foi necessário aumentar 25 milhões de euros em relação à primeira oferta feita aos ingleses. O clube o tratou como o maestro do espaço-tempo. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje, hein? Eu quero falar da contratação do Barcelona. Esse Rodri joga demais. Fez uma excepcional Copa do Mundo, comandou a seleção espanhola, jogou demais, já jogava demais, né, vestindo a camisa do City, ganhou bola de ouro e a peso realmente de ouro que ele vale, ele foi contratado. O Barcelona, que na queda de braço acabou vencendo na negociação o Real Madrid, que também queria o jogador. Eu entendo que o Barcelona, com a entrada do Rodri nesse meio campo, vai ficar muito forte. O Barcelona contratou outros jogadores. Então vai ser muito interessante verificar, assistir o Real Madrid do Mourinho e o Barcelona se enfrentarem, não só no espanhol, como na Champions League. Realmente, uma baita contratação, Batista. Breno Beretta, qual é o tema de hoje? Batista, eu quero falar sobre a média do Brasileirão, né? Até porque média de bola rolando, 55 minutos, aumentou bastante, né? Em relação ao que vinha acontecendo, mas eu acho que pode aumentar mais a média de bola rolando. As novas regras são boas, são importantes, acredito bastante que possa melhorar, que é muito legal, mas pode melhorar ainda mais em todas as competições. Ontem, por exemplo, eu sinalizei várias vezes, Série C do Brasileiro. Tempo todo, jogadores do Ipiranga, principalmente, fazendo bolinho no árbitro, reclamando, muita cera. Isso tem que melhorar e aumentar em todas as divisões, porque os árbitros acabam ficando refém dos jogadores, muita reclamação, e eu acho que tem que melhorar. A média de bola rolando vai deixar o espetáculo muito mais legal, não só para os jogadores, mas principalmente para a torcida, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Quero falar, Batista, dessa ida do Rodri, que é espanhol, que se transfere aí do Manchester City para o Barcelona. Veja, ele é espanhol, volta para casa, 453,2 milhões de reais ou 75 milhões de euros. É um grande jogador e fica provado aí que aquele padrão de jogador velho, de bananeira que já deu cacho, acabou no futebol. Claro que ele não é velho, mas tem 30 anos. E há 20 anos atrás, se nós noticiássemos isso aqui, que um time pagou um valor desse por um jogador de 30 anos, todo mundo ia dizer que a gente estava com ironia, que a gente estava brincando com coisa séria. Pois é, tá aqui o valor pago. 453 milhões por um jogador de 30 anos. Vai jogar no Barcelona, é um maestro, e olha que o Manchester não aceitou a primeira oferta e o Barcelona teve que subir em 25 milhões de euros. Ofereceu primeiro 50 e depois subiu para 75. E o cara vai fazer um baita de um sucesso lá, porque ele é um grande jogador. E esse slogan dele, né, o maestro do espaço e do tempo, é verdade. Ele dita o ritmo de um time de futebol. É preciso acelerar, ele acelera. É estratégico cadenciar, ele cadencia. Então, uma contratação histórica, o cara volta para o seu país, vai defender um time do tamanho do Barcelona e certamente, pelo futebol que tem, pela qualidade que tem, vai conquistar títulos importantes com a equipe catalã. Parabéns para o Barcelona, fez uma grande contratação. Mas eu entendo que os valores são desproporcionais à realidade do mundo. O futebol está ficando maluco. O dinheiro não é meu, não é do Brasil, mas não dá para admitir esse tipo
de inflação, esse tipo de explosão de valores num mundo, né? Não estou falando nem da Inglaterra, onde ele jogava, e nem da Espanha, onde ele vai jogar. Mas eu estou falando de um planeta que assiste todos os dias centenas de milhares de mortes de crianças por inanição. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas eu acho que chegou a hora de que exista um controle sobre isso. Que o Barcelona paga esta imensa fortuna pelo jogador, mas o Barcelona é um clube endividado. Como endividado é o Corinthians, que acabou renovando oficialmente com o Memphis Depay. Então tá todo mundo ficando louco. Eu não tenho nada com isso, mas não posso ser omisso em pelo menos expressar aqui a minha opinião a respeito daquilo que penso do mundo em que vivo. Ô CH, só uma pergunta para você. Quem joga mais? Rodri ou Bruno Guimarães? Mas é interestelar a diferença. Rodri. Então por que o Bruno Guimarães foi vendido por 515 milhões e o Rodri por 453 milhões? Ou seja, o Rodri foi vendido por um valor menor do que foi vendido o Bruno Guimarães, que você disse aí que o Rodri está a uma distância interestelar do brasileiro. Qual a idade do... Eu não sei. O Bruno Guimarães tem quantos anos? 26? Bruno Guimarães, 28. Não deveria ter diferença, porque existe uma diferença técnica. Eu tentei fazer uma relação aí com a idade. Empresário bom e presidente de clube orelhudo. Por isso que paga o que paga por um jogador mediano. Não é que ele não seja bom, mas não tem jeito de comparar um com o outro, pelo menos na minha opinião. Ouvinte no ar. Fala Batista, equipe da Band. Então, eu vi esse pessoal da Ponte aí que entrou contra a SAF aí, contra o presidente e o vice, né? Apesar de não concordar com muitas coisas que eles fazem, né? Sou um pontepretano, que é Sérgio aí das Peneiras. Eu sou pontepretano, mas não tem outra saída para Ponte, eu não sou uma SAF. Agora, se eles têm outra solução, eles querem bagunçar só o negócio. Porra, para bagunçar só, não são pontepretanos. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe Nota 10 do Futebol de Campinas. Aqui é César Barão Geraldo de novo, sempre na audiência, todos os dias. Vamos implantar o sistema da diretoria do Vitória da Bahia para a gente trazer aqui para Campinas, porque o presidente do Vitória foi criticado pela oposição porque ele fez o pagamento do mês e adiantou o próximo mês, até fez o pagamento do mês e o próximo, 2 meses, e dobrou o bicho depois que ganhou do Flamengo. Aí a oposição criticou, falei, desse jeito aí, vamos trazer para Campinas esse modelo aí, porque aqui o negócio tá feio nos clubes aqui. Um abraço aí, boa noite para todos. Abraço, muito obrigado. Diz aqui o ouvinte, boa noite, mas nem se o Guarani classificar, subir, ser campeão, este técnico será elogiado. O cara é ruim demais, Deus do céu. Já dizia o saudoso Zé Arnaldo. Deus do céu. Aê, Luiz Bugrino, abraços. Muito obrigado, Batista. Boa tarde, Batista. Interessante essa história. O hipnólogo que conseguiu deixar o braço da repórter duro, a ponto de suportar o peso de um homem. Também conseguiu deixar as mãos de alface do Gregor firmes para fazer as defesas. O Guarani deveria contratá-lo para fazer nossos atacantes marcarem os gols. Rafael de Campinas. Abraço para você, Rafael. Olha,
do jeito que tá a situação aí dos atacantes do Guarani, hein, Breno? Nem se contratar um hipnólogo. Hoje, até nos donos da bola, eu tava dizendo, olha, eles pegam a bola e aí eles imaginam que o gol está para lá. E eles não levantam a cabeça. Eles ficam olhando na bola. O medo é tirar o olho da bola e perder a bola. Então esses jogadores deveriam ter sido treinados pelo Cilinho. O Cilinho, ele tinha uma técnica para fazer o jogador tirar o olho da bola. Pegava aquele negócio de cachorro, quando faz uma cirurgia no cachorro, para o cachorro não ficar lambendo a ferida, coloca aquele negócio no pescoço, né? É uma espécie de um funil invertido. E a cabeça do cachorro fica dentro e ele não consegue, portanto, incomodar ali a ferida até ela cicatrizar. O Cilinho usava isso, colocava esse negócio de cachorro no pescoço do jogador e ele tinha que conduzir a bola, porque uma fração de segundos é o suficiente para você observar onde é que está o goleiro e onde é que tem que meter a bola. E é isso que está faltando para os atacantes do Guarani. É até impressionante falar isso, porque o Luca é um jogador veterano. E ele tem uma dificuldade imensa. Ontem meteu uma na trave. Já diria o Skank, a música lá do Samuel Rosa, né? Bola na trave não altera o placar. Então não adianta meter a bola na trave. É mais difícil, a trave tem 12 centímetros. É mais difícil acertar a trave do que acertar o gol. Então, tudo bem. Aí o Kaique França falhou. Hoje até o Gleger, na tela da Band, ficou lá falando, porque falhou, explicando os movimentos e tal. E aí cobra o goleiro. Mas e o atacante que perdeu o gol? Quantos gols o Guarani perdeu? E aí teve uma cabeçada do Herbert. Alguém, algum dia, disse, olha, o atacante ele tem que subir e cabecear de cima para baixo. Que aí a bola bate na grama e engana o goleiro e acontece o gol. E aí todos os atacantes fazem a mesma coisa. O gol tá ali, ao invés de dar uma cabeçada, uma tijolada de frente para meter a bola na rede, fazer igual fez o Maurício Antônio. Deu uma cabeçada de frente. O goleiro foi na bola, chegou a tocar nela, mas não conseguiu tirar, não. Aí o Herbert sobe, dá uma testada firme, a bola bate na grama e o goleiro, pá, pega. Então acho que nem hipnólogo dá jeito. O ouvinte está falando aqui a respeito de uma história, né? Que eu contei na tela da Band no programa Os Donos da Bola, do Olimar Tesser, o hipnólogo que trabalhou no futebol, fazendo com que os jogadores tivessem, portanto, uma firmeza maior e até colocando eles para atravessar um tapete de cacos de vidro. Fez esse trabalho no Paulista, lá em Jundiaí. Eu acho que nem ele faria o trabalho hoje no Guarani, viu, Batista? Aliás, foram 2 gols perdidos, né, pelo Herbert, se a gente for ver assim, porque teve esse de cabeça que você citou, até mandei agora. O Breno tá falando, né, você tá ouvindo a voz do Breno, mas não tá vendo a imagem do Breno, mas a imagem dele tá boa, tá excelente, tá? É que o corte não foi, né? Eu acabei de mandar, Batista, agora, o gol que o Herbert perdeu. Quem não acompanhou, eu acho que o gol que ele perdeu no primeiro tempo foi até mais feito do que o gol que ele perdeu de cabeça no segundo tempo. É até a cara do Hélio enchendo a boca de ar. Eu vou pedir para colocar de novo o gol do Herbert que ele perdeu no primeiro tempo. Teve um passe do João Paulo, falou, ó, Tó, faz, na entrada da pequena área. Ele isolou. Chutou no canto esquerdo do goleiro e isolou. E um detalhe, Batista, ontem, né, teve o gol perdido pelo Luca, que ele chutou na trave, teve o gol do Herbert, esse que a gente mostrou, teve no segundo tempo de cabeça que você falou. Eu até citei antes do jogo, eu falei, espero que seja diferente no jogo. Os jogadores, eles fazem um aquecimento do gramado. Depois do aquecimento, o que eles vão fazer? Trabalho de finalização. O Guarani não fez não acertou uma no gol. Não, os atacantes que fizeram o trabalho de finalização não conseguiram fazer um gol sequer
ali, momentos antes do jogo. Eu até citei pro Boles, eu falei, olha, espero que seja totalmente diferente, porque nenhum atacante conseguiu acertar o gol, Batista, e foi isso que realmente aconteceu. E olha, amanhã eu vou trazer mais detalhes, né? Eu até falava a respeito de jogador que pode ser negociado, mais um jogador pode ser negociado. O Mirandinha, por exemplo, é um atleta que está fazendo falta. O salário dele era 40 mil reais, não era 100 mil, por exemplo. Emprestou, tem direito, tem possibilidade de compra, né, de venda, o Guarani, mas está fazendo falta. E vai ter mais jogador que vai fazer falta se outro negócio se concretizar. São 19h19. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço. Apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição. E mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, no bairro Vila Nova, em Campinas. Bandeirantes! E agora na lata. Responde na lata. Afinal, quem é o grande vilão da novela pela renovação de Memphis Depay com o Corinthians? O presidente Osmar Stabile. Conselheiros que não queriam a renovação, o staff do jogador ou ninguém? Começo com você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Eu vou votar em ninguém, Batista. E você, CH? O presidente do clube, que fez uma grande trapalhada, foi e não foi, aquela indecisão e ainda tomou, na minha opinião, uma decisão incorreta. O presidente Osmar Stabile. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Olha, eu acho que ninguém é vilão aí nesse caso, dos citados aí. E o real motivo é outro, que nada tem a ver com os citados aqui. Mas o horário não me permite dizer qual o real motivo da insistência do Memphis Depay de continuar no Brasil. Qualquer hora eu perco o juízo e conto tudo. Foi a namorada brasileira, né? Só que também não apareceu nenhum time interessado no Memphis Depay, né? E aí ele teve que reduzir de maneira significativa, perdeu 13 milhões de reais. Como é que alguém perde 13 milhões? Será que a namorada é uma namorada tão forte assim? O cara tá apaixonado, joga no hein? 13 milhões? Tá apaixonado, hein? Informação segura. Então, né, não tinha o que fazer. É por isso que ele fez essa redução. Quem avança nesta terça-feira na Copa Libertadores? Rivadavia ou Fluminense? Jogo de ida 0-0 no Maracanã. E aí, começo com você, Tigrão. Qual é a sua resposta? Apesar do magro empate em casa contra o Rivadavia, entendo que o Fluminense volta classificado da Argentina pela Libertadores. E você, CH? Fluminense tá com moral, né, cara? Meteu uma virada em cima do poderoso Palmeiras. Fluminense passa. Breno Beretta. Também acho que o Fluminense passa.
quem avança nesta terça-feira na Copa Sul-Americana? São Paulo ou Bolívar? Jogo de ida foi 1-1 lá na Bolívia. E aí, CH? São Paulo. Você, Breno Beretta? Também acho que o São Paulo. E você, Tigrão, tá bom aí de palpite? Tá com o palpitômetro ligado? O São Paulo trouxe um heróico empate da altitude de La Paz contra o Bolívar na semana passada. E hoje, eu acho que carimba a sua classificação no Murumba. Deve matar e se classificar e seguir em frente na Sul-Americana. Nossa, o Tigrão, né? Não quer saber hoje de brincadeira, Tigrão, não. Tá bom. Tô com tá bom. saudade. Bom, atenção para os ganhadores. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. 2 ganhadores. Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. Será que é parente do Crescenzo? Não, o Crescenzo, o repórter, era só Crescenzo, né? Esse aqui é de Crescenzo. Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. Número do telefone tudo certinho, tudo bonitinho. Tá ok. E Tiago Elesbão Belmiro. Tiago Elesbão Belmiro. Também tudo certinho. Telefone ok. Portanto, 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Aliás, para o Hopi Hari. 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. 2 ganhadores, então, repetindo, 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. E os ingressos serão retirados até o dia 21, sexta-feira, 21 de agosto, aqui na recepção da Bandeirantes. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Horário das 9 às 13 e das 14h30 até às 17h30. Muito obrigado para todos que participaram. Parabéns aos ganhadores. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final da Macaca é que com os retornos de Júlio e Lucas Cunha, o técnico Márcio Zanardi deve mandar a campo uma Ponte Preta com Vinícius Ferrari no gol, Diego Leão, Sérgio Palácios e Lucas Cunha na zaga, Júlio na lateral direita, Léo Gomes, André Lima e Elvis no meio e Daniel Baianinho do lado esquerdo. No ataque, David da Hora e Brandão. Esse um provável time da Ponte Preta para amanhã. Visita o Vila Nova às 8h30 da noite. Batistão. Breno Beretta, o destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, Diego Torres recebeu férias e não faz mais parte do elenco do Guarani. Já se despediu dos jogadores. Mesmo assim, o Guarani vai ter que continuar pagando o salário do Diego Torres até o final, que não é barato. É mais de R$100 mil e ele é o segundo maior salário desse elenco do Guarani. Mais jogadores podem sair. E o time já está se preparando para o jogo de sábado, 5 da tarde, lá na Paraíba, contra o Botafogo. Batista, um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E o ouvinte, boa noite, pessoal da Band, é Clóvis, Ponte Preta. Eu acho que é uma sensação que os clubes estão falidos. Essa é para o Tigrão responder. KKKKK. KKKKK. Bom, o Tigrão já foi, né? Mas eu entendi, né? O que você está fazendo a referência em relação ao que disse a Miriam Leitão. Então você é a Miriam Leitão do futebol, é isso, Clóvis? Deus do céu. É isso aí, vai no supermercado, sai com um carrinho quase vazio, mas só tem uma sensação, né? Que os produtos estão mais caros. É isso que disse a comentarista econômica. E o Clóvis
está usando a mesma referência para os times de futebol de Campinas. Boa noite a todos. Tenho a nítida impressão, ok, que o Guarani não quer subir. Na reta final não joga nada. Entrega os jogos. Foi assim no ano passado e está acontecendo novamente. E qual é o seu nominho? Carlos Osmar Batistella. Abraço para você, Carlos Osmar Batistella. Muito obrigado pela sua participação. Diz aqui o ouvinte. Está rachado o elenco. Qual é o nome? Leandro de Rezende. Leandro de Rezende, nós não temos acesso, né? Você vê, todo dia o Breno Beretta está dizendo aqui e também na tela da Band. Não tem acesso aos treinamentos. Então, se não tem acesso aos treinamentos, não tem acesso também na parte interna, lá onde ficam os jogadores, né? Estou dizendo com relação ao vestiário. Então, não tem como saber se o elenco está rachado. Eu vou ficar com a impressão que tive daquilo que disse o Maurício Antônio, quando perguntado a esse respeito. E ele disse que não, que o ambiente é muito bom, todos se respeitam e que os resultados não estão acontecendo por situações, circunstâncias de jogo. Não tem nada a ver com a questão do vestiário. Vou ficar com a palavra aí do jogador, que me parece ser um sujeito sério. Eu até conheci pessoalmente o Maurício Antônio naquele evento do Guarani, quando do lançamento da camisa, da nova camisa. Aliás, sempre que tiver a oportunidade, vou elogiar a camisa do Guarani, que tem um número absolutamente visível. Não esconde o número é grande, camisa verde, número branco. Camisa branca, número verde. Então fica fácil de ver. Isso chama-se respeito com aqueles que fazem a história através da comunicação dos times de Campinas. Infelizmente a Ponte não tem esse respeito, mas o Guarani tem esse respeito e eu agradeço muito. Por falar em agradecer, muito obrigado para você que mandou mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Agradeço de coração. Na sequência, vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau! Agora,